noite. Boa noite para quem nos acompanha pelo YouTube. Hoje o pastor me colocou novamente para a gente estrear a palavra nova do mês, que é Vivendo de Aparências. E o tema que eu vou usar como base é Mateus 23, 27 a 28, Silvânia. E a palavra de Deus diz: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. O 28. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Vamos baixar nossas cabeças. Senhor, obrigado por mais um dia na Tua casa, Senhor. Obrigado por mais um dia a gente poder partilhar a Tua palavra, Pai, o alimento espiritual que precisamos, Senhor. Eu venho pedir agora, Pai, que a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu consiga transmitir aos meus irmãos, Pai, e que entre no coração deles, Senhor. Tira todo o nervosismo, Pai, acalma nossos corações, Senhor, e que eu possa nessa noite, Pai, abençoar a vida dos meus irmãos, como o Senhor vem pedido a mim, Senhor. Eu peço, Pai, Espírito Santo, tenha total liberdade em nosso meio, Pai, passeie em nosso meio, toque em cada vida aqui presente, Pai, e que possamos, Pai, sair daqui totalmente diferente de como entramos, Pai, pelo poder da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, irmãos. Hoje o que a Rose falou acabou sendo meio que verdade antes dela começar o louvor, né? Que a gente pode ter tido um dia muito bom, pode ter tido um dia muito ruim. O meu foi muito maluco. Para variar, eu me atrasei no consultório. Eu saí de Jundiaí, era 6 e pouco da tarde, corri em casa, peguei a Lia. Só que até chegar em casa, o motor da minha Saveiro velho ferveu na estrada. Cheguei em casa sem água no radiador quase. Fui pegar meu tablet, esqueci de pôr para carregar, ele estava sem bateria. Ele ainda está apagando sozinho. Mas, graças a Deus, estamos aqui. É o que eu falei, se teve tanto empecilho assim, palavra boa vem. E outra coisa interessante que eu vou falar no final do culto. Eu descobri o que meu nome César significa. Aí é a parte mais legal. A palavra que fala hoje, né, a vida de aparências, o título que eu dei para essa palavra é Eu fariseu. E eu não estou falando que vocês são fariseus, estou falando como eu mesmo fariseu. Eu pedi permissão para o pastor para eu me usar como exemplo aqui. Porque se a gente começar a pensar, no meu caso, né, desde criança, acho que eu só usava máscara para ficar enganando meus pais. Eu usava máscara para parecer aquele filho bonzinho. Para quem não sabe a minha história, eu nasci dentro da igreja, né? Meu avô, com um pastor amigo dele, na década de 80, em 1979, fundaram uma igreja batista lá em Jundiaí, no Jardim Tamoio, perto do campo do Paulista. E eu não tive essa chance de escolher ir para a igreja ou não. Minha mãe chegava domingo de manhã, arrancava a gente do berço, da cama, que eu era mais velho, tinha uns 6, 7 anos, meu irmão tinha menos. Botava no carro os 3 filhos, meu pai não é evangélico, meu pai não se converteu ainda. E a gente ia embora lá para o Jardim Tamoio. Várias vezes o carro atolava, né, porque ela era só barro naquela época em Jundiaí, não tinha asfalto, não tinha nada. E aí eu pensava, né, comecei a conversar com Deus. Eu ia para a igreja triste, mas chegava lá eu me alegrava. Mas era uma criança. Eu não me alegrava por estar na igreja. Eu me alegrava porque eu tinha amigo lá. Então eu podia brincar, eu podia me divertir, tinha escola bíblica dominical, a gente jogava ping-pong, pimbolim, era uma delícia. Mas era uma criança, então eu julgava que não tinha nada demais. A gente vê que desde criança a maldade mora no coração, né? Fomos evoluindo, chegamos a pré-adolescente. Aí, 12, 13 anos, eu continuava indo na igreja, com aquela máscara de menino bonzinho, filhinho educado, e já começava a botar as asinhas para fora na escola, né? Já era briguento, vivia arrumando encrenca. Eu nunca dei problema para minha mãe na questão de estudo, estudioso eu sempre fui, mas eu era tinhoso. E aí, nessa fase, adivinha por que eu ia para a igreja? Sempre na esperança de arrumar uma briga, já não era mais nada de brincadeira. Eu ia por quê? Adolescente briguento, eu tinha um irmão em casa, eu batia nele, que ele era mais novo que eu, mas não tinha graça mais bater nele. Então comecei a arrumar briga na igreja. Mas, sempre que alguma mãe me pegava batendo nos filhos, eu ia falar com a minha mãe, eu fazia aquela cara de cachorrinho sem dono, e eu era o filhinho bonitinho, molequinho lá quietinho, e maravilha. Aí começou a ficar aquela fase mais escurecida da vida do homem, né? A pré-adolescência para a juventude.
quando eu entrei na faculdade. Aí já mudou. Eu ia para a igreja como um gavião. Eu ia lá para ver se chegava alguma irmãzinha nova, se tinha alguém diferente na igreja. Comecei a me afastar mais da igreja. Na faculdade, principalmente, a gente usa máscara para quê? Para ser aceito, né? Eu achava que minha vida era super legal, mas quando eu entrei numa faculdade de medicina, eu tive noção do que era um povo assim, muito diferente do que eu tinha acostumado a viver. E a primeira coisa que você quer fazer é ser aceito por essas pessoas, né? Eu comecei a andar com pessoas que eu não posso ser hipócrita e falar que minha vida era ruim. Meu pai sempre trabalhou muito, deu uma vida muito boa pra gente. Mas na faculdade eu conheci pessoas que o pai tinha 2, 3 usinas de açúcar, o outro pai tinha uma rede de posto de gasolina, era coisa fora da casa. E para me enturmar, eu tinha que andar com esse povo, imagina o quanto que esse povo gastava de dinheiro. Então, comecei a fazer o quê? Meu pai sempre gostava de uísque, e ele viajava muito. O trabalho dele, ele tinha que ir para Brasília, vivia em aeroporto, e eu descobri que ele tinha um estoque de garrafa de uísque em casa. Aí, quando tinha churrasco, tinha festa, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha uísque. Então, eu surrupiava o uísque do meu pai e trocava por ingresso das festas. Até o dia que ele descobriu, foi a primeira surra que eu levei. E aí, vida segue. Metade do primeiro ano, um menino estudioso, minha mãe achando que estava tudo bem, começou a história da formatura. A gente tinha que fazer a formatura e ninguém queria pagar a formatura 6 anos depois, porque ia ficar muito caro. Então, fizeram uma comissão de formatura, eu fiz parte da comissão, chegou à conclusão, naquela época, acho que tinha que dar R$150 por mês, para chegar no 6º ano, a gente ter o dinheiro para pagar a formatura. Adivinha o que o espertão fez? Todo mês eu pegava dinheiro com a minha mãe e gastava em alguma festa. Gastava em festa, punha gasolina no meu carro, comprava roupa, falava mentira que tinha ganhado. Sempre com aquela máscara de filho bonzinho, fazendo medicina, mas por fora, o fervo comendo. E a vida continua. Chega no último ano da faculdade, faltando um mês para se formar, começa as preparações da formatura. Adivinha o que eu tive que fazer? Minha mãe começou, você não vai, tem que ver vestido, quando vai ser a festa? Falei, mãe, não decidiram ainda. Quando eu fui descobrir, eu cheguei e falei, mãe, tem uma coisa para te contar. Esses 6 anos eu gastei todo o dinheiro da formatura. Eu não paguei nenhum real da formatura. Pensa numa mulher que queria me arrancar a cabeça. Ao mesmo tempo que eu sabia que era errado, porque eu já estava com 23 para 24 anos, acabando a faculdade, eu estava com o coração sentido, mas não arrependido. Porque durante os 6 anos ela achou que tinha um filho maravilhoso, que estudava, que não dava trabalho, mas ela não sabia como eu era fora de lá. Ela não sabia quando eu saía de casa, falava que ia na República dos meus amigos estudar, a gente ia para uma festa, ia para algum lugar, fazer alguma coisa. Ela ficou muito magoada, uma das coisas que eu nunca vou esquecer, o quanto que aquela mulher chorou. Ela foi falar com meu pai, para variar. Meu pai sempre foi um cara mais nervoso, um pouco mais frio. Ele veio, já era um homem, não tinha o que ele falar mais, né? Mas a tristeza que eles demonstraram, o desprezo, naquele momento fez até minha máscara cair por alguns momentos, por alguns dias, porque eu fiquei arrependido de verdade. Eles pagaram, se você pegar minha obra de formatura, eu posso até trazer para vocês verem, não tem uma foto deles sorrindo. Os dois com aquela cara de velório na minha formatura inteira. Estou eu lá de braço dado com a minha mãe na hora da valsa, minha mãe assim, ó. Me arrependi? Lógico que não. Passei na residência, era um hospital em São Paulo, um servidor público, e eu não tinha carro meu, né? Eu usava da minha mãe. Ela me deu um Golf, usado, estava em 2002, era um Golf 95. E adivinha, antes de começar a residência, eu conheci uma menina que morava em Bauru, e menti para minha mãe que ia começar as aulas antes. Adivinha quando eu fui com esse Golf? Para Bauru. Na volta do caminho, adivinha o que eu fiz com o carro? Bati. Aí toca eu ligar para meu pai e para minha mãe, me socorrer lá em Bofete, eu nunca vi o nome da cidade, com o carro tudo arrebentado, com as rodas quadradas, caindo num buraco lá. Mais uma vez decepcionei. A hora que era para eu ter me transformado num homem, porque eu estava com 24 anos de idade, não foi o suficiente. Meu pai arrumou, seguiu o jogo, e eu fui trabalhar. Irmãos, eu tive essa relação com Deus de máscara. Os outros olhavam, me achavam uma boa pessoa. Não que seja mal, tá? Mas uma boa pessoa em outro sentido. Eu nunca ia na igreja ou ia num culto para reconhecer que Deus é o Senhor da minha vida, para reconhecer o tanto que Ele me abençoa, o tanto que Ele me guarda. Eu ia por ir. Se acontecesse alguma coisa, maravilha. Eu ia tocando barco, eu fumava escondido, eu bebia pra caramba escondido. Minha mãe... É que assim, quem fuma é meio tonto, né? Acho que não fede. Chegava e namorava na casa dos meus pais, eu chegava, aquela roupa cheirando cigarro e
Minha mãe, você fumou? Não, mãe, eu estava em algum lugar, alguém fumou perto de mim. E meu pai fumava, mesmo assim nunca deixou fumar. Eu fazia tudo de errado e achava bonito. Quando eu conheci a Ali em 2003, eu ainda fumava escondido. Aí eu recebi um ultimato, né? Ela fez eu parar de beber e parar de fumar. Mas como era começo de namoro, o que você faz para começo de namoro? Tudo que a namorada pede. Tudo. Eu aguentei mais um tempinho sem, eu fumava e ainda bebia escondido dela, sem ela saber. Depois a gente foi crescendo, até o dia que minha filha nasceu. Isso eu já estava com quase 29 anos de idade. A gente foi em 2005. Eu ainda era um cara que só vivia de aparência. Aí tinha piorado, porque eu queria passar aparência de rico ainda, sendo que não tinha um gato para puxar pelo rabo. Ali eu perdi as contas, tanto que a Lia chorava. Porque assim, eu entrava no hospital numa sexta-feira da plantão, eu saía na terça. Eu não ficava em casa mais. Eu chegava para ela assim, amor, comprei uma moto. Ela, meu Deus, como você comprou? Eu falei, não, eu dou mais um plantãozinho, a gente paga a moto. Nessa história a gente se enfiou num buraco tão grande, mas tão grande, que assim, a aparência, ela é inviável. Primeiro, é inviável até no mundo real. Você vai chegar uma hora que vão te cobrar, o banco vai te cobrar, qualquer coisa vai te cobrar, você vai perder tudo que você teve. Mas o principal é você achar que você está enganando a Deus, sendo que Deus, a única coisa que Ele não procura é o que você vai ser, a sua máscara. Ele quer somente a sua sinceridade, Ele quer a sua essência. Por quê? Porque Ele vê o coração. Na escolha de Davi como rei, quando Samuel foi na casa do pai deles, todos os irmãos dele lá, fortão, como o Souza disse lá no culto lá ontem, faziam crossfit, tudo fortão, mas quem que era o coração que Deus gostou? Davi. Estava no meio do campo, lá um cotoco ruivo lá, que não era nada. Em 2010, a gente estava naquele salvo, foi quando eu fui no encontro com Deus, que eu fui entender o que era realmente você ser uma pessoa entregue ao Espírito Santo. Lá eu conheci o Espírito Santo, lá eu fui batizado com o Espírito Santo, e lá começou a mudança verdadeira. Por que eu falo mudança verdadeira? Porque ainda tinha alguns pontos que era difícil mudar. Aqueles pontos que só você e Deus sabem, que você tenta não contar para ninguém, mas você tenta mudar. Eu lembro que eu estava lendo a Bíblia naquela época, né, e Paulo falava que o que ele não queria fazer, ele fazia de tudo que era jeito. O que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. Aí eu orava tentando entender isso aí. Por quê? Porque a gente discutiu ontem o Evangelho no Lar. Pense num pecado que vocês têm dificuldade de vencer. Parece que quanto mais a gente pensa naquele pecado, mais a gente comete o pecado. Até o ponto de a gente entender que a gente não vive mais no tempo da lei, a gente vive na graça. E a graça do Espírito Santo vai fazer a gente se livrar daquele pecado sem a gente perceber. Quando você deixa o Espírito Santo fluir no seu corpo, a máscara cai, sua vida verdadeira começa naquele momento e você consegue ter uma vida digna. Gente, vou só ligar o tablet que ele apagou de vez ali. Ter uma vida digna. Foi muito sofrido, mas eu e minha mulher a gente começou do zero, já contamos essa história aqui. Mas o que eu achei mais interessante é quando você se entrega realmente a Deus. Eu passei minha vida inteira vivendo de máscara, hoje eu não tenho mais vergonha de dizer. Eu falei que esse eu fariseu não é para nenhum de vocês, é para mim mesmo. Mas eu ainda acho no meu coração, porque eu tenho falado muito que, com certeza, não sou só eu que passo por isso. Sabe, eu brinco com a minha mulher que eu não sou muito de ficar em Instagram, mas tem umas coisas que eu vejo lá, que eu falo assim, nossa, era assim mesmo. Que a gente achava que era só com a gente, mas descobre que é com todo mundo. Aquela história de você estar na calçada, tem aquela faixa preta, uma branca. Quem nunca pulou na branca e falou, se eu pisar na preta eu morro? Eu achava que era uma criança meia louca, mas todo mundo fazia isso. Quem que desmontava carrinho para pegar um motorzinho, para depois ligar na tomada, ou com pilha e fazer coisa? Eu achava que era só eu, mas não era todo mundo. A gente começa a ver que o quê? Que muitas das vezes, o que a gente está passando, o aperto, o pecado que a gente está passando, a gente não pede ajuda para um irmão, era só chegar e conversar com o irmão que ele pode estar passando, se Deus quiser, passou por aquele pecado e pode te ajudar a sair dele. O problema da gente, não estou falando só do pessoa do mundo, falando de nós aqui mesmo, os cristãos, é a gente confiar no irmão que está ao nosso lado. É o irmão que está com a gente para a guerra, não é só para o momento da alegria. Só que a gente não tem essa confiança de sentar, chamar, falar, William, vem cá, vamos conversar, cara, você precisa me ajudar. Eu estou com um problema, eu estou fumando escondido, eu não consigo livrar disso aqui. Você me ajuda em oração? Ele pode falar, cara, eu passei pela mesma coisa 20 anos atrás, é só você fazer isso e isso, eu estou junto com você, vamos batalhar junto. Só que a gente não faz isso. Aí depois dessa pequena introdução, eu separei alguns pontos para a gente identificar se a gente pode estar sendo um cristão de aparência ou não. O primeiro, que é o clássico, né? O cristão de aparência, com a máscara, ele busca o reconhecimento humano e nunca o de Deus.
É aquele cara com aquela frase que quer sempre parecer bonito na foto. Passei muito por isso, mas muito. Só que a gente não entende que você pode fazer isso por uma pessoa, ela não vai aumentar seu valor por ela não vai te dar mais valor porque você é um similar a ela. Ela vai só continuar com você. Porque na hora H, tirando quem já é casado, que tem a esposa e o esposo do lado para apoiar, a maioria dos amigos, desaparece. É você e Deus. Hoje teve um casal lá no meu consultório, eu estava conversando com eles, o pastor até conhece. Eles começaram a falar de briga, tudo. Eu até falei para a Lia, né? Eu acho que eu e a Lia, a gente serve mais para dar conselho para casal do que estar aqui em cima. Mas o pastor fala, e é o que eu falei para a Lia hoje, né? Eu só estou indo lá porque eu tenho que honrar esse Deus maravilhoso que me honra. Porque, gente, é muito difícil estar aqui em cima. E eles começaram a falar que eles não tinham confiança um no outro. Eles estavam tendo muito problema em dividir o dinheiro, que o dinheiro dele era dele, o dela era dela. Eu falei, gente, vocês casaram, é um só. Do mesmo jeito que você tem dinheiro junto, você pode ter dívida junto. Mas eles ainda acham que não. Eles querem ter a vida um separado do outro num casamento. É escolher quem paga o convênio do filho. Aí, não sei que está sendo gravado, mas não é ser machista. Mas o homem é a cabeça da casa. Eu já falei para esse rapaz, falei, viu, quem cuida da casa é você é o provedor. Sua mulher, o dinheiro dela pode usar em salão de beleza, fazer o que ela quiser. Mas quem cuida do sustento da casa é o homem. Eita, irmãos. Outra coisa importante, que aí não é muito minha praia, mas o cristão de aparência tem sempre um discurso bonito na ponta da língua. O cara sabe a Bíblia de cabo a rabo, de trás para frente, de ponta cabeça. O que você fala, não, mas segundo Timóteo 1:2 fala isso. Por quê? Quem vive de aparência tem que criar um arsenal de proteção, um arsenal de armas que ele vai usar quando precisar. Agora pergunta se ele viveu aquilo que ele fala, se ele sabe o que ele está falando. Eu até separei aqui, né? Tiago 1:22, que fala que o cristão de aparência, ele faz o inverso disso, ele não cumpre a palavra, ele adora ser ouvinte e vive se enganando a si mesmo. Ele se preocupa mais com a imagem do que a essência. É o que a gente falou um pouquinho atrás. O que é a imagem e a essência? Essência é aquilo que Deus vê quando olha para a gente. Eu já falei isso numa pregação faz bastante tempo, que a partir do momento que você aceita Jesus, você é cheio do Espírito Santo, Deus, quando olha lá de cima para a gente, Ele não vê a Márcia, Ele vê o rosto de Jesus. Ele olha para Jesus e não vê Jesus, Ele vê o rosto da Márcia. Por quê? Porque Ele a gente torna um só para Ele. A gente é filho por adoção e Ele vai criar a gente como filho. Tá dureza aqui, viu? Outra coisa importantíssima. No culto, o cristão de aparência, a gente chama de um impostor, vou usar a expressão que o João me ensinou ontem, um impostor. Ele parece aquele cara mais espiritual que existe no planeta Terra. Na hora do louvor, só falta ele levantar a mão e começar a flutuar. Ele começa a flutuar pela igreja, com a sua santidade. Mas saiu daqui, o cara não lembra nem que Deus existe. É como se a máscara ele deixasse, igual estava na foto no começo, escondidinha aqui na cintura, chegou na igreja, colocou, saiu da igreja, tirou. Eu acho que é uma coisa, a gente conversou muito sobre o Evangelho no Lar ontem, é complicadíssimo você dar testemunho, você falar uma coisa que você não faz, sem saber se todo mundo que está perto de você não te conhece. Porque se eu falo alguma coisa aqui, nenhum de vocês me conhecem, maravilha. Eu falo que eu sou ginecologista, se ninguém me conhece vai acreditar. Quem me conhece sabe que eu não sou. É muito perigoso, por quê? Porque a máscara não te protege de ser descoberto. Você pode achar que não está sendo descoberto, mas nada fica oculto. Tia Mais falou muito ontem sobre isso, que nada fica escondido de Jesus. E quais são as consequências dessa religiosidade? Temos que ter em mente que sempre o primeiro prejudicado é o próprio impostor. Por quê? Porque a gente conversou muito ontem no Evangelho no Lar. Tem uma síndrome que chama Síndrome de Munchausen. Não sei se já ouviram falar alguma vez na vida, não? É uma pessoa que ela mente porque ela não consegue falar a verdade. A mentira é o fisiológico para ela. Ela olha para a Márcia assim, sua blusa é preta. Não, minha blusa é colorida. Não, o pastor tem cabelo comprido. Não, ele não tem. Não, ele tem cabelo comprido. Não falei careca, cabelo comprido. E o que acontece? Eu acho que as pessoas impostoras, a maioria pode até ser doente mesmo. Porque eles falam tanto a mesma coisa que acho que eles acreditam. Eles olham e falam assim, a camisa do Tunico é branca.
Não, amigo, estou vendo, é verde. Não, cara, você está com daltonismo. A camisa dele é branca. E chega ao ponto, na Segunda Guerra Mundial, Hitler tinha um médico, chamava Mengele. Fizeram vários documentários sobre ele. E esse médico, ele preconizava o quê? Se você pegasse uma pessoa e você falasse 100 vezes uma mentira para ela, essa mentira se tornava verdade. Tinha uma experiência, também de um cientista russo, chamava Pavlov. Ele falou que todo hábito quando se torna rotina, você perde a capacidade de discernimento, se aquilo lá é verdade ou não. Vocês já ouviram falar dessa experiência? Ele pegava os cachorros, colocava comida no potinho lá, tocava uns sininhos e iam comer. E aos poucos ele foi tirando a comida do potinho. Chegou uma hora que ele tocava o sininho, o cachorro vinha, lambia o prato e ia embora feliz. Porque achava que tinha comido. O mundo faz isso com a gente hoje, principalmente através disso aqui, ó. Redes sociais, celular. Eu não sou imune a isso, mas tem hora que eu fico reparando. Gente, vocês já foram no aeroporto esperar um voo, ver o que acontece lá dentro? Você não vê ninguém com a cabeça esticada, todo mundo assim, ó. Aqui, ó, rodando. Não tem mais a interação humana. E quanto menos a interação humana tem, mais a máscara cresce. Porque hoje, a gente comentou muito que o bullying que eu sofri, o Rogério sofreu, o Arnaldo sofreu na nossa época, você resolvia na porrada, você dava risada, virava amigo e acabou. Hoje o bullying chegou num ponto que eles conseguem te zoar do outro lado do planeta. Eu não conhecia, né? Eu sou lerdo nesses pontos. Uma rede que chama Discord, vocês já ouviram falar? Gente, o meu mecânico estava me contando que uma menina morreu engasgada, porque nessa rede Discord tem um monte de desafio. Mandaram ela comer uma colher de canela em pó. Olha que ela colocou a canela na boca, a canela desidrata, colou, ela morreu por asfixia. É umas coisas muito loucas. Aquele cachorrinho que mataram na orelha, foi por causa desse negócio do Discord, por isso que eu descobri. Olha onde a gente está vivendo, é o que eu falo, olha o mundo que nossos filhos vão crescer. Nós já somos adultos, agora imagina a capacidade de máscaras que eles podem criar para a gente. Ah, minha filha tem Instagram, maravilha, será que eu tenho todos os acessos às redes dela? Ela pode ter um perfil, como eles falam, fake, que ela fala com os amigos. É umas coisas que a gente fala, não tem para onde correr se não for para o Espírito Santo. Essas máscaras, elas acabam criando nas crianças uma carapaça de defesa que elas acham que ajuda, mas não prejudica. É uma carapaça, uma máscara que impede elas estarem aqui com felicidade no coração. Está aqui, é um momento maçante, é uma coisa chata, está sentada. Eu concordo. O mundo que oferece para jovem é infinitamente mais atrativo do que a gente oferece. Mas aquela história que a sementinha plantada pode ficar um tempo enterrada, ela brota, eu sou a pura verdade, eu sou a prova viva disso. Porque eu tinha tudo, mas tudo. Chegou num ponto na minha vida, eu namorava mesmo ainda desde o começo da faculdade. Não era fiel, mas namorava. E a gente ia casar no segundo ano da residência. Ela não era evangélica, ela não tinha nada, eu nem gostava dela. Eu ia casar pela necessidade de tentar parar a vida que eu estava, porque eu ia acabar morrendo. Eu não tinha mais limite, eu não tinha mais... Nada para mim tinha graça. Hoje eu entendo por que a pessoa usa droga, porque chega um momento e você fala assim, o que eu posso fazer? O dinheiro não tem graça, isso não tem graça, aquilo não tem graça. Você se fecha num local que aquela máscara você não usa mais ela de vez em quando. Você só sai com ela. Você vive de aparência a um ponto de achar que você engana a Deus, que é um dos principais erros que o impostor comete. Segunda causa, que também é importantíssima, porque isso vai ser cobrado da gente. Quantas vezes um impostor, através de uma máscara, de uma aparência, ele pode causar um escândalo na vida de um outro cristão e afastar aquela pessoa de Cristo? O sangue dela vai ser cobrado da gente, porque vai cair naquilo que eu falei. Você me conhece, sabe que eu sou X, eu sou cardiologista, e você vê eu falando que eu sou jornalista para os outros. Fala assim, mas esse cara, ele está lá na frente da igreja falando, ele está lá tentando dar exemplo, o que ele faz pelas costas? E, gente, se um ser humano se afasta de Jesus, a salvação eu acho difícil perder, é um assunto muito complicado, mas se ele se afasta de Jesus, mesmo se for por um tempo, por uma vida de pecado, devido ao seu exemplo, isso vai ser cobrado. Terceiro, o que essa distância de Deus pode fazer? Vai fazer duas coisas, ele voltar a ser o que ele era no mundo, e aqui na igreja ele vai ser um figurante, aquele famoso esquenta-banco. Eu era craque nisso. Chegar, sentava, ouvia, ia embora, sabe, depois que você experimenta o que é estar na presença de Deus, você nunca mais quer sair, mas enquanto você não está nessa experiência, você não faz a mínima vontade de continuar. Então temos que lutar nisso. E o último ponto, como evitar a religiosidade e viver uma fé genuína.
é uma palavra muito simples. A gente tem que ser uma coisa que é muito difícil para todo mundo: autêntico. Porque, irmãos, não é possível que só eu tenha passado por tudo isso. Não é possível que hoje em dia eu ainda encontre dificuldade em alguns pontos e ninguém mais tenha. Eu sei que eu sou falho demais da conta, não sei como minha mulher me aguenta, mas eu tenho certeza que todos nós temos um defeitinho escondido lá. Um defeitinho que, se a gente não for autêntico, a gente não falar com Jesus a respeito disso, não vai ser curado. Porque para curar a gente precisa conversar, a gente precisa confessar. Uma outra coisa interessantíssima que o pastor fala muito: a oração não ser vazia. Eu brinco que tem crente, eu era desse também, que não ora, ele reza, né? Ele vai estar no mesmo lugar sempre, falando a mesma frase sempre, ele fica recitando versículos, fica recitando, ele não entende o que é ter intimidade com Deus, a ponto de um dia você estar orando, você parar de orar e implorar para Deus falar com você e você ouvir a voz dele. O outro ponto importantíssimo para a gente não viver só de aparência, está em Tiago 1:22, Silvânia. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Eu acho que depois de um certo tempo de maturidade no Evangelho, você consegue ser ouvinte algumas vezes, você receber essa palavra. Mas enquanto você usa máscara, pensa no escudo que ela cria em volta de você. A palavra bate e vai para o chão. E cai naquele chão pedregoso, que não vai fluir de jeito nenhum. Outra coisa, ter um relacionamento sincero com Jesus. Sérgio, como a gente vai ter esse relacionamento sincero com Jesus? Fazendo uma coisa que ninguém gosta de fazer. Parando um momento de um dia, num local silencioso, e fazendo uma coisa que é aquela faxina interna, você vai se examinar. Você vai se examinar inteiro. Se for necessário, eu gosto muito disso, pega um livro, um caderno, escreve para não esquecer tudo que você tem que lutar, sem clamar a Jesus para te ajudar a vencer. Porque tem vezes que a gente falou, não é uma máscara. Ela parece aquela dupla face. O cara tira uma máscara daqui, põe. Agora, enquanto o Arnaldo, tiro essa, ponho essa. Enquanto é a Rose, tiro essa, ponho azul. E cada vez a gente vai se enrolando mais nisso aí. A aparência, irmãos, ela impede da gente receber os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito a gente adquire por dom. Mas para você ter um dom de Deus, você tem que ter o quê? Comunhão com Ele, relacionamento com Ele. E o principal, um coração sincero e derramado e entregue a Ele. Não basta parecer ser cristão. A gente tem que ser cristão no coração, que é o Espírito. A gente tem que ser cristão na mente. E o mais difícil, a gente tem que ser cristão nas atitudes. Quantas vezes a gente é provado, a gente sempre fala, né? A gente olha para o lado, não tem ninguém, sai fora. Não ajuda, igual a parábola do bom samaritano. Deus não busca aparência, mas Ele busca um coração quebrantado. Aquele exemplo do publicano e fariseu, que os dois estavam orando, o publicano gritando aos 7 ventos, que ele era dizimista, que ele fazia tudo, que ele não era pecador como os outros, enquanto o publicano chorava num canto, batendo no peito, não conseguia nem falar, pedindo perdão do lixo que ele era, do que ele devia fazer e não fazia. E quem Deus se compadeceu? Do publicano, porque ele busca a humildade. Ele não busca só humilhação, mas ele exalta os humilhados, ele exalta os humildes. Isso é fundamental para a gente. Para tirar a máscara, você precisa descer do sapato e você precisa se entregar a Jesus com o coração aberto, porque Ele não busca a perfeição, Ele busca o seu coração. E hoje a gente tem que chegar numa conclusão, numa pergunta que você tem que responder. A gente vai continuar vivendo por aparência ou pela essência? A gente tem que continuar vivendo do jeito que está, acomodado, achando que tudo está bem, ou a gente vai causar uma revolução e voltar a ser quem a gente devia ser com o primeiro amor? A gente voltar a buscar Jesus com todo o nosso esforço, com todas as nossas forças. Por quê? Porque, gente, a gente está aqui não porque Ele precisa da gente, é o inverso. A gente está aqui porque a gente precisa dEle. A gente está aqui porque a gente é capaz de dar um passo vivo e não cair morto se não for por Ele. A gente está aqui porque Ele sustenta a nossa vida, Ele nos prospera, Ele nos dá saúde, Ele nos dá sabedoria. A gente não está aqui pedindo para Ele está aqui abençoando a gente pela graça infinita dEle e pelo amor incondicional que Ele tem pela gente. E antes de eu finalizar a palavra, eu queria chamar o João aqui, o CGzinho, vulgo Pietro, que ontem o João ministrou uma música, vocês não vão conhecer, mas eu quero que todo mundo, na hora que começar, baixe a cabeça e ouça a letra dessa música. A hora que ele começou a tocar ontem, a hora que acabou o louvor, eu já peguei ele pelo pescoço e falei, amigo, é amanhã que você vai fazer isso aí. Não, falei, vai. Veja o que a gente pode escolher ser na vida, o joio, que é a máscara, ou o trigo, que é o que Deus abençoa. Pode baixar a cabeça, ele vai ministrar um louvor para a gente.
Prestem bastante atenção na letra. Eis-me aqui, já tirei a máscara, não esconda o teu rosto de mim. Eis-me aqui, sem minhas armas, diante do fogo. Só tu sabes quem vai ganhar, quem vai perder. Só tu sabes quem vai subir, quem vai descer. Só tu sabe quem quer sumir, quem quer aparecer. Só tu sabe quem vai desistir, quem vai permanecer. E quem sou eu, Senhor? Joio ou trigo? E quem sou eu, Senhor? Mais um impostor ou seu amigo? Senhor, joio ou trigo? E quem sou eu, Senhor? Mais um impostor ou seu amigo? Quando o fogo descer, eu quero queimar até que eu venha ser só que o fogo deixar. E quando o fogo descer, eu quero queimar até que eu venha ser só que o fogo deixar. E eu quero contigo. Eu quero ser, Senhor, contigo. E quem sou eu, Senhor? Joio ou trigo? Não é hoje à noite, irmãos. São todos os dias da nossa vida. Você pode ter essa decisão de ser joio ou trigo, de a gente continuar sendo um impostor, uma pessoa que vive de aparência, ou realmente ser chamado de amigo de Deus. Essa música, não sei se todos conhecem, tinha uma banda antiga que chamava Raimundos. O vocalista da banda, ex-vocalista que se converteu, que fez essa música, o Rodolfo Abrantes. Vocês verem o testemunho da vida desse cara, vocês vão entender o que Jesus é capaz. Então essa decisão que a gente tem, a gente toma no nosso coração. E é o que eu falei, não é só hoje, é a cada dia da sua vida. Você pode decidir ser joio ou trigo naquele dia. Você pode decidir ser chamado de amigo de Deus ou ser chamado de impostor. Porque no dia do julgamento, você chegar na frente de Jesus, Ele falar, não te conheço, aparta-te de mim.
aí, gente, não vai ter pra onde correr mais. Que a gente possa essa semana pensar nessa palavra. Eu agradeço a oportunidade, me sinto honrado de falar com vocês. E peço do fundo do meu coração que Deus abençoe ricamente a vida de todos. Amém?